Olá, seja muito bem-vinda e bem-vindo ao podcast da Consistência. Se não me conheces, o meu nome é Dora Matos, eu sou Health Coach certificada, comunicadora de hábitos saudáveis e especialista em rotinas com foco, e hoje estou aqui pela primeira vez em vídeo a falar contigo. Se não conheces o meu podcast, aproveito para dizer-te que sigas, convido-te a seguires o podcast, até porque ele vai estar também presente, e já está, como está agora, no YouTube, e portanto quero que me acompanhes aqui, até porque este podcast é sem guião, sem edição. Vamos ver como é que isto corre, até porque às vezes esta questão do sem edição não é assim tão fácil, porque eu quero que o áudio saia limpo, quero que não haja muitos as, muitos cortes, e eu às vezes embrulho-me aqui com as palavras, como é normal. Mas vamos tentar que isto saia o mais limpo possível, e hoje venho falar-te sobre um tema importantíssimo. Mas antes, deixa-me dizer-te que estou mesmo muito feliz de estar aqui contigo em vídeo. Este já era um projeto que eu tinha há várias semanas, para não dizer há meses, na verdade, e eu estou a gravar este episódio mesmo sem saber qual é que será o resultado final. Já fiz aqui algumas provas, eu faço sempre umas provas antes de fazer, de me pôr a fazer as coisas à séria, mas isto também tem de ser algo que para mim seja prático. Eu não quero garantir aqui de forma alguma que vou gravar todos os episódios do meu podcast. Se tu ainda não segues o meu podcast, este projeto já tem mais de 6 meses, na verdade, já tem 8 meses, e portanto espero que tu agora, que se não conhecias, passes também a fazer parte e me sigas aqui. Ora bem, eu hoje venho aqui falar-te sobre um tema central que está presente todos os dias na nossa vida, e penso que é importantíssimo nós pensarmos sobre este tema, até porque ele é uma coisa difícil que nos custa à maior parte das pessoas fazer, que é impor limites. E eu venho falar sobre isto, sobre o medo de impormos os nossos próprios limites, porque temos medo de que as outras pessoas pensem que somos pessoas egoístas ou pessoas que só pensamos em nós, mas proteger o nosso tempo vai muito além disto. E hoje eu venho falar-te também um pouco sobre isto, mas antes de eu começar este tema, fica à vontade para deixar os teus comentários, quer seja durante a conversa ou mesmo no final. Eu adoro saber o que vocês pensam, o que vocês acham. Tudo aquilo que eu falo aqui não são verdades absolutas, é a minha opinião, e portanto não consideres as coisas que eu aqui falo como verdades absolutas, simplesmente como a minha visão das coisas, e por isso é que eu venho aqui também transmitir-te e partilhar contigo, porque sei que há perspectivas que certamente tu não pensaste, e portanto venho aqui também ensinar-te um pouco sobre o meu trabalho, sobre como é que eu ajudo também as minhas alunas e clientes, e para te dar a conhecer todo o meu mundo da consistência, do foco e dos hábitos saudáveis. E hoje, como eu te disse, venho-te falar sobre uma coisa que eu penso que a maior parte das minhas clientes tem dificuldades, que é aqui na parte de gestão dos medos e também dos limites, impor limites, porque muitas vezes achamos que somos egoístas ou que não estamos a pensar no outro, pelo facto de cuidarmos do nosso espaço e cuidarmos do nosso tempo. E no fundo isso é cada vez mais importante, porque num mundo em que está tudo cheio de distrações, em que estamos a ser constantemente impactados e impactadas pelos estímulos do mundo, proteger o nosso tempo, eu penso que isso é das coisas mais importantes que nós devemos de fazer. É um ato que é autorresponsável, que no fundo nos ajuda a conquistar os nossos objetivos. E eu sei que isto fica muito bem na teoria e que depois na prática é um pouco difícil, mas é difícil de aplicar, mas é isso precisamente que eu hoje venho aqui falar-te, ensinar-te, porque penso que é uma das coisas mais importantes na nossa vida. E eu fiz aqui alguns pontos. Estes episódios, apesar de não terem um guião, eu costumo fazer alguns pontos em alguns episódios para também não me perder. E sim, quando nós pensamos em impor limites, a maior parte das pessoas pensa que vai desiludir as outras pessoas por dizer não posso, ou tinha outras coisas planeadas, ou agora preciso de um pouco mais de tempo. Há muitas formas de impormos os nossos limites, na verdade, mas temos medo de sermos vistas como egoístas, medo de desiludir os outros, medo de perder relações, não é? Medo do conflito também, daquela ideia de será que isto vai ser
vai ser um problema para mim, agora e no futuro. Depois, também temos aquela ideia, sobretudo as mulheres, de parecermos frias, não é? Porque fomos treinadas, somos treinadas, não é? Fomos, para sermos sempre agradáveis, tentarmos sempre agradar ao outro. E então isso, eu penso que esta tarefa nas mulheres é particularmente difícil, sobretudo porque fomos mesmo educadas para agradar aos outros e fazermos aquilo que os outros querem primeiro do que aquilo que nós queremos fazer no nosso dia. E depois aquela parte de, será que eu vou desiludir a pessoa e será que eu vou ficar sozinha com tudo isto? Será que por causa disto, por causa de eu dizer que não, vou ficar sozinha? A questão é que as pessoas que não têm medo dos limites têm medo da reação dos outros. Ou seja, as pessoas não têm medo dos limites que vão impor, ou dos nãos que vão dizer. E eu digo sempre uma coisa que é importante percebermos, que é muito importante nós sabermos dizer não, seja lá o que isso for, mas é muito mais importante nós sabermos ao que dizer sim. E penso que com o passar dos anos, acho que isso pelo menos comigo acontece, eu vou conseguindo perceber tanto aquilo que quero dizer não, como também aquilo que eu quero dizer sim. Vou percebendo as duas coisas. E percebo sobretudo que o trabalho de impor limites é um trabalho de autorresponsabilidade que ninguém vai fazer por mim, é um trabalho que só eu posso fazer, mas obviamente que não é assim num estalar de dedos. Há toda uma série de questões na nossa mente que nós temos de trabalhar, que nós temos de conhecer primeiro e depois trabalhar, para tornarmos depois esse treino, porque é um treino e é um hábito, esta questão de impormos os nossos limites também, é um hábito que nós podemos pôr em prática, podemos praticar todos os dias, de todas as formas possíveis e imaginárias. E aqui eu tenho alguns exemplos que até apontei aqui para vos dizer. Quando nós, por exemplo, aceitamos algum convite que nós não queremos, quando nós fazemos tarefas que não nos correspondem, esta aqui é muito, muito típica. Depois também temos aquela questão das relações que nos drenam a energia e que nós, obviamente, vão passando os dias, a energia vai sendo cada vez menos. E toda essa toxicidade, todo esse ambiente tóxico para nós nos vai drenando cada vez mais. E depois também, quando nós vamos carregando, e isto está aqui muito ligado também nas relações, quando nós vamos carregando expectativas que são inerentes, obviamente, tanto às relações como aos trabalhos, por não termos exatamente imposto os limites que deveríamos ter imposto naquele momento. Porque a questão é que todos os dias nós somos impactadas com situações que nos obrigam a decidir se queremos impor limites ou não, não é? Todos os dias somos postas à prova sobre: queres respeitar o teu tempo e o teu espaço ou queres ceder? E obviamente há aqui sempre um meio termo. Eu não quero de todo dar a entender que para impor limites nos temos de afastar das pessoas ou temos de desaparecer ou temos de não participar em eventos sociais. Aliás, precisamente o contrário, não é nada disso que eu estou a dizer, até porque eu penso que a componente social é cada vez mais importante. Neste mundo cada vez mais individualizado, é importantíssimo socializarmos, mas é muito importante também percebermos o que é que merece a nossa atenção, o que é que merece o nosso tempo, até porque esta questão depois está muito relacionada com: não tenho tempo para mim, não tenho tempo para fazer as coisas que eu quero. Como é que esse tempo depois é trabalhado? Eu costumo falar aqui também, vocês já ouviram certamente no meu episódio da gestão de energia também, tenho aqui um episódio que se chama Gestão de Energia versus Gestão do Tempo. Como é que se diz? Versus ou versus? Não sei, na verdade. Em que eu questiono um pouco como dizer, estas partes que precisavam de edição e eu não faço edição. Eu prefiro focar-me na gestão de energia do que na gestão de tempo. E digo isto, já falei várias vezes sobre isto: a energia é renovável, o tempo é limitado e nós não podemos tratar o nosso corpo como se ele coubesse
no nosso tempo sempre da mesma forma. Até porque 1 hora às 9 da manhã, depois de termos dormido uma boa noite de sono, não significa o mesmo que 1 hora às 9 da noite, depois de termos estado todo o dia a trabalhar, todo o dia a fazer coisas, a fazer recados, a tratar da nossa vida. Não é igual. Ou seja, por muito igual que seja o número de minutos que tenha essa hora, a hora não significa o mesmo, e por algum motivo é pela energia que nós temos a essa hora. Portanto, quando nós ocupamos o nosso tempo sem conhecermos a nossa energia, aí tem tudo para correr mal. Porque se nós não conhecermos como é que flui a nossa energia durante o dia, obviamente conhecê-lo não quer dizer que deixemos de fazer certas coisas que obviamente temos de fazer durante o dia e àquelas horas, mas eu diria que se conhecermos cada vez melhor a nossa energia, se conhecermos cada vez melhor como é que funciona a nossa energia, temos também uma grande vantagem em quem só trabalha sobre a gestão de tempo. E voltando aqui à questão dos limites, que esta questão é muito importante, muitas pessoas cresceram com a ideia de que, e depois esta questão da imposição de limites, obviamente tem muito também a ver com a nossa autoconfiança, com a importância que nós consideramos que estamos a nossa importância como pessoas, a nossa identidade, com aquilo que nós fazemos no mundo. Portanto, muita gente cresceu a pensar que é a responsável, a que ajuda sempre, a que dá trabalho, a que está lá para qualquer coisa, a que é o pilar da família e digamos que é sempre o apoio central dos amigos. Mas esta pessoa, e geralmente isto acontece muito, esta pessoa que está lá sempre para os outros e não está lá para si, acaba por sofrer depois as consequências de não estar lá para si. Eu não sei se isto acontece alguma vez, se alguma vez te aconteceu, mas já agora gostava de saber aqui nos comentários qual é que é a tua opinião sobre este tema. E a questão é que, os limites, às vezes nós vemos a questão dos limites como achamos que vamos estragar relações, achamos que vamos estragar coisas que nós construímos, não só relações, mas a vida que nós construímos, porque se calhar custa-me dizer não àquela pessoa, ou custa-me não estar ali naquele momento. Mas qual é que é o preço a pagar depois a médio e longo prazo por tu não ter estado ali a investir naqueles momentos em ti? Porque isto, como eu dizia há pouco, não implica de todo que tu te deixes de relacionar com as pessoas ou que tu deixes de fazer coisas que tu gostas. Não é nada disso, simplesmente tem de haver um equilíbrio entre o tempo que tu dedicas às outras pessoas ou a outros projetos que não são diretamente relacionados contigo ou com os teus objetivos e com aqueles que efetivamente são. Porque eu não conheço ninguém que, não dedicando absolutamente tempo nenhum a si, esteja feliz, esteja plena, esteja contente. E até existe aqui uma ilusão de que a vida, enquanto nós não impomos limites, parece que é mais calma. Porquê? Porque vais evitando conflitos, vais evitando dizer que não àquela pessoa, então evitas também as conversas difíceis, vais mantendo ali uma paz, que no fundo é uma paz um pouco mentirosa, porque essa paz depois vai acumular ressentimento, vai também gerar cansaço, vais fazer com que percas mais energia, perdes o respeito por ti própria e tudo isso depois vai também rever na conversa que tu tens contigo própria, naquilo que tu te dizes todos os dias, porque todos os dias nós temos conversas connosco e é muito importante percebermos aquilo que estamos a dizer todos os dias às pessoas que nós somos. Portanto, cada limite que nós vamos impondo aos outros também é uma forma de dizermos sim, de dizermos eu também mereço o tempo, eu também mereço sims válidos, portanto dizer não posso, não vou, não quero, é uma forma de dizer isto é importante para mim, isto é inegociável, isto faz-me bem e portanto eu quero proteger o meu tempo, quero proteger o meu espaço e espero que entendas e temos de ser assertivos, aprender a ser assertivos e aprender a defendermos aquilo que nós mais protegemos. Agora, como é que isto tudo se faz? Obviamente no trabalho árduo, no autoconhecimento.
no trabalho, no desenvolvimento da autoconfiança, no desenvolvimento também do autocontrolo, portanto, uma série de questões relacionadas até com a nossa mente, que eu explico no Mente de Foco Rotina de Líder, que é o meu programa mais completo, e já vos vou falar sobre ele. Ele, no fundo, já está aberto para quem quiser ver mais, mas no final deste mês eu vou abrir a mentoria, ou seja, acompanhamento para colocarem tudo aquilo que lá está com a minha ajuda em prática. Portanto, o Mente de Foco Rotina de Líder é o programa que eu criei e que penso que toda a gente, absolutamente toda a gente, não só quem queira impor limites e aprender a construir hábitos de vida e uma rotina funcional, não só para essas pessoas que querem isto, mas para as pessoas que querem tomar decisões importantes na sua vida, para saberem como é que elas funcionam, como é que a sua própria mente as leva a tomar escolhas e a decidir coisas que muitas vezes são completamente incoerentes daquilo que elas querem. Porque é que nós nos frustramos? Porque é que nós procrastinamos tanto? Porque é que nós não conseguimos realmente dizer que sim às coisas que nós valorizamos? É precisamente isso que eu te ensino dentro do Mente de Foco Rotina de Líder. Eu vou deixar no link deste episódio mais informações sobre o Mente de Foco, porque, de facto, eu estou muito orgulhosa do programa que criei aqui. Penso que tem o acompanhamento certo também. Vocês também têm acesso aos conteúdos durante um ano. Eu vou-vos dar sempre resposta às dúvidas durante um ano. Portanto, sou eu que respondo, não é um robô, não é ninguém mais que responde além de mim. Portanto, é material que eu penso que toda a gente deveria aceder pelo menos uma vez na vida e perceber o que é que está por detrás de todas as nossas decisões, de todos os nossos medos, como é que nós podemos gerir o medo de facto, porque o medo é algo que está sempre presente, é algo que está sempre connosco e lá está, o medo também está no impor limites. Porque é que temos medo de impor limites? Porque é que é tão difícil dizermos que não? Porque dizemos sim a tudo e depois não temos vida, porque depois estamos sempre cansadas e não sabemos porquê, mas muitas vezes até acontece que estamos cansadas porque estamos a dizer que sim a uma série de coisas que não nos correspondem, e aqui é onde dói mais, porque é aqui, precisamente aqui, que temos de impor os nossos limites, porque o tempo não é infinito, ele é limitado, a nossa energia é renovável, mas mesmo assim temos de saber onde é que estamos a alocar as nossas tarefas, e eu falo-te disso também, de como fazer isso no Planner dos Hábitos. Já sabes, tudo aqui está muito interligado daquilo que eu falo, e acho que isto aqui é algo que nós vamos percebendo com os anos, esta questão da importância de impor limites, vamos percebendo isto com os anos, porque vai desgastando uma pessoa até ao ponto de que ela pensa, isto não pode continuar assim, os anos estão a passar, eu não estou a fazer as coisas que eu quero por mim, e eu tenho de perceber porque é que eu estou dentro deste padrão e quais é que são precisamente os padrões que eu estou a ver ou que eu tenho de analisar para não cair neles mais uma vez na minha vida. Porque no fundo não é fácil, podemos muitas vezes ser vistas como pessoas arrogantes, como pessoas frias, como pessoas que não querem saber dos outros, mas acreditem em mim que vocês estão sempre a tempo de dar as provas de que isto não é verdade de outras maneiras, e também, ao protegerem o vosso tempo, vão também trazer as pessoas mais alinhadas convosco, mais alinhadas com a vossa maneira de ver a vida, porque quando nós também protegemos o nosso tempo e vamos trabalhando naquilo que são os nossos objetivos, também nos vamos aproximando daquilo que queremos a cada dia. E, portanto, eu penso que esta é a mensagem do episódio de hoje do podcast da Consistência. Eu espero que tu tenhas gostado, adorava saber o que pensas aqui nos comentários do podcast. Como te disse, vou tentar gravar aqui mais episódios, vamos ver como é que isto vai ser no final. Espero que agora com a edição, porque eu tive de parar aqui, o telefone foi caindo, enfim. Mas isto tem de ser prático, não sei se tu já sabes, já me conheces, eu sou uma pessoa muito prática, as coisas não podem ser eternas,
Eu não me baseio no perfeccionismo, não acredito que as coisas bem feitas tenham de ser perfeitas ou que tu tenhas de investir montes de tempo nas coisas, não. Já fui essa pessoa e às vezes eu sou a própria a dizer, eu também me perco em detalhes que se calhar outras pessoas não perderiam tempo nenhum, mas eu gosto de fazer as coisas bem, mas as coisas têm que ser práticas. Portanto, eu estou a gravar isto aqui com o meu telemóvel, tenho uma câmara, mas toda a questão de conectar o microfone com a câmara, exportar o vídeo, é toda uma série de variáveis que iriam dificultar o hábito que eu quero começar a pôr aqui em prática, que é gravar os podcasts para vocês. Como eu disse, vou tentar gravar a maior parte, mas muitas vezes, até vos digo, se calhar quando eu estiver assim em viagem, não vai ser tão fácil fazê-lo, mas logo se vê, porque não quero falar aqui também sem saber. É isso. Olha, gostei muito de falar aqui contigo hoje, quero saber a tua opinião sobre este podcast, também sobre a ideia de veres aqui mais episódios gravados. Para a semana estamos aqui com um novo podcast da Consistência, um novo tema. Até lá e já sabes, o Mente de Foco está quase a abrir, deixo o link aqui na descrição para saberes mais sobre o programa e se tiveres alguma dúvida, fala em privado comigo no Instagram ou mesmo através do meu e-mail info@doramatos.com. E é isso, vemo-nos para a semana na segunda-feira em mais um episódio. Obrigada e até lá!